E aí pessoal, tudo bonzinho? Olha aí, vê bem, nós estamos começando agora a semana 19, que bom, né? E hoje o assunto é um assunto bem legal: acidez e basicidade nos compostos da química orgânica. Então veja, a gente vai falar inicialmente quem são os ácidos da química orgânica. Quem são os ácidos, pessoal? As substâncias, as funções que apresentam caráter ácido. Então, primeiro, obviamente, é o ácido carboxílico. Então, o ácido carboxílico é o maior de todos os representantes. Não é à toa que o nome dele é ácido, né? Depois vem quem? Depois vem o fenol. Depois vem quem? Olha, água. Depois vem quem? Álcool. E depois vem quem? Alcino verdadeiro. Então, olha, essas são as amostras de funções orgânicas com caráter ácido. Então, o que é ter caráter ácido? Você vai ter ácido é qualquer substância, segundo o conceito de Arrhenius, capaz de liberar H+ ou H3O+ em solução aquosa. Então, o ácido, ele é qualquer substância capaz de liberar o que, pessoal? H+, que também é chamado hoje em dia de H3O+. Por quê? Porque o H+ reage com a própria água. Aí vira H+ com H2O, H3O+. Tá certo? Em solução aquosa. Então, vamos lá. Esses são os ácidos da química orgânica. Tem caráter ácido. Então, segundo o conceito do mestre Arrhenius, tá legal? O que é um ácido? Eu acabei de falar. É uma espécie que começa por H, né? E da química inorgânica. E que em solução aquosa, misturado com água, produz H+ aquoso mais X- aquoso. Esse H+ reage com a própria água no meio, formando H3O+. Aí a gente chama isso de quê? De íon hidrônio ou hidroxônio. Tá certo? Íon hidrônio ou hidroxônio. Então, pessoal, esses daqui é o conceito básico de ácido. Conceito básico de ácido fica até mal feito de falar, né? É o conceito de ácido segundo Arrhenius. Aí, vê bem, a gente também pode determinar o ácido, pessoal, para dois outros conceitos, tá? O de Bronsted e Lowry e o de Lewis. Por exemplo, o que é um ácido para Bronsted e Lowry? O que é um ácido para eles? Veja bem, é bem interessante agora, ó. Eu tenho aqui HCN, não tá HCN não, só fica muito fácil. Tá aqui, ó, NH3 mais água, dando NH4 mais OH-. Veja, NH3 vai virar quem? NH4. Nessa virada, ele ganhou um hidrogênio, tá certo? Ele ganhou um hidrogênio. E o H2O, que era H2O, virou OH. Perdeu o hidrogênio. Então, quem ganha H+, o hidrogênio, no caso, não é o hidrogênio gás, é o hidrogênio elemento. H+, o íon hidrogênio. Quem ganha o hidrogênio, a gente chama de base, segundo Bronsted e Lowry. O par da base, a gente chama de ácido conjugado. Tá? Conjugado para dizer que está no produto. O H2O virou OH. Então perdeu o próton, perdeu H+ durante a transformação.
Como perdeu, ele é, ou ela, no caso a água, considerada um ácido, e aqui o OH vai ser considerado uma base conjugada. O que está no produto eu sempre considero como conjugada, tá certo? Então, pessoal, aqui a gente tem o conceito de Broncho de Lowry. O que é que o conceito de Broncho de Lowry me diz? Ácido, espécie capaz de doar próton, tá? Perder o próton durante a reação. Próton é o H+. E base é a espécie capaz de receber o H+, de receber o próton, tá certo? Então, por exemplo, Gustavo, dá outro exemplo aí para ficar mais fixado. Boa ideia, vamos fazer isso mesmo. Olha para aí. O ácido, por exemplo, aqui, ó, vamos supor que eu tenha HCN em água, vai dar H3O+, mais CN-. Então, raciocina comigo, bora lá? HCN virou quem? Virou CN-. Então, durante essa virada, ele perde hidrogênio. Ele sai HCN, só chega CN. Então, ele perdeu o hidrogênio. Se ele perdeu o hidrogênio, ele é o quê? Ácido. Então, aqui é o quê? Base conjugada. H2O virou quem? H3O. Ganhou hidrogênio. Então, é o quê? Base, e o par é ácido conjugado. Então, pessoal, em dias aí, né, a gente consegue identificar os conceitos de ácido e base. O de Arrhenius, ácido é o que libera H+, e Broncho de Lowry, ácido é quem perde o hidrogênio, base é quem o recebe em um processo de reação. Só que a gente tem também um terceiro conceito de ácido e base, que eu queria falar para vocês, na lembrada, que é o conceito de Lewis, tá? Então, pessoal, o que é um ácido para Lewis? Espécie química capaz de receber par de elétron. E o que é base de Lewis? Espécie química capaz de doar par de elétron. Então, por exemplo, aqui, ó, BeH2. Berílio é família 2A, tá? Com duas ligações, fica com 4 elétrons. Pô, se ele está com 4, ele não alcançou o octeto. Então, ele poderia receber par de elétron. Poderia. Ele só tem 4, tá? Eu não estou dizendo que ele vai receber, não. Porque existem diversos elementos que não servem ao octeto. Eu estou dizendo que ele não alcançou o octeto e, por isso, poderia receber par de elétron. Olha, trifluoreto de boro. Qual é a família do boro, pessoal? Boro é 3A. Como é 3A, fez 3 ligações, ficou com 6 elétrons. 3A tem 3 elétrons. Fez 3 ligações, ficou com 6. Então, ele ainda, tá certo? Poderia receber um par de elétron. Então, quem pode receber par de elétron é o ácido de Lewis. Então, ácido de Lewis é uma espécie química capaz de receber par de elétrons. Aí você já deve estar deduzindo. Então, quem é a base de Lewis? Espécie química capaz de doar par de elétrons. Bora fazer? Bora. Esse receber é entre aspas, tá? Ele não vai receber. Ele pode receber. O doar também é entre aspas. Ele não pode doar. Então, veja, aqui, ó, NH3. Se ele doar, fica sem, né? Nitrogênio é família 5A. Sobra um par de elétrons, tá bom? Aqui, ó, H2O. Ó. Sobram 2 pares de elétrons. Então, pessoal, se sobra um par de elétron, a gente já diz que é uma base. Ela poderia fazer uma nativa. Aqui poderia fazer 2. Então, isso aqui é uma base de Lewis, tá? Então, pessoal, isso é uma revisão. Para alguns, uma visão. Mas veja, o que me interessa hoje é a gente identificar o caráter ácido dos compostos da química orgânica. E a gente vai usar inicialmente para os ácidos o conceito de
arrênios. Então veja, ácido carboxílico. Vou colocar aqui o ácido metanoico. Olha ele. Quando eu jogar ele na água, vai dar o que? Vê? H+, opa, é um ácido, mais HCOO, O-. Então liberou H+, o ácido carboxílico é um ácido, tá? O fenol, veja, eu posso pôr o fenol para reagir, por exemplo, com NaOH, mais, menos, mais, pela eletronegatividade, né? O oxigênio é negativo e o hidrogênio é positivo. Então aí aqui vai dar o que, ó? O menos Na mais água. Deu um fenolato, deu um composto, tá? Um sal. Então tem realmente natureza de composto ácido. Então quem são os ácidos da química orgânica? Ácido carboxílico, fenol, água, é brincadeira, né? E álcool. Então você vê que tem essa relação. O conceito que a gente usa é o de arrênios. Ácido é o que libera H+. Aí veja bem, pessoal, o que é que a gente vai ver aqui agora? Olha, você vai aprender que, por exemplo, numa reação assim, ó, HX dando H+, mais X-, tá certo? Todo mundo a curso. Bora lá. Olha, eu posso calcular uma coisinha chamada Ka, que é constante de equilíbrio para o ácido. O Ka vai ser a constante, qualquer constante é concentração molar do produto. Produto é o que está à nossa direita da reação, sempre, né? Sobre o reagente, que é o que está à nossa esquerda. Então, pessoal, o que é que eu quero que você perceba aqui? Eu sei que, olha, me escuta bem. Quando é que eu indico que um ácido é forte? Veja, um ácido não é forte porque mata, porque é venenoso, por nenhum outro motivo. Ele é forte por um único motivo, porque libera H+. O nome disso é ionizar. Quanto mais ele ioniza na água, mais H+, ou H3 ou mais, né? Ele libera, mais forte ele é. Então, eu posso dizer que se eu aumento a quantidade de H+, eu aumento a força do ácido. Logo, responda para mim. Quanto maior H+, Ka também aumenta, porque ele é numerador. Então, pessoal, essa relação que eu vou escrever aqui, você tem que entender e não pode esquecer nunca mais. Veja, quanto maior for o Ka, maior será a concentração de H+. Quanto maior for a concentração de H+, maior o alfa. O que é alfa? Grau de ionização. Logo, maior a força. Olha, meu filho querido, meu amor, minha filha querida, minha amada. Ó, pelo amor de Deus, anote isso. Maior Ka, maior concentração de H+, ou seja, ionizou mais. Se ionizou, maior alfa, que é o grau de ionização, maior a força. Então eu posso dizer que ácidos mais fortes apresentam maiores Ka, ou Kas, tá certo? Então isso, Ka é chamada constante de equilíbrio para os ácidos. E aí você vem comigo para outro ponto, vai fazendo um resumo no seu caderno, viu? Você vai ver que isso aqui é bem interessante. Ó, você vai ver que tem um ponto aqui que é bem interessantezinho para a gente. Pessoal, o Ka é um valor muito pequeno, porque só se tem equilíbrio para espécies químicas fracas, ácidos ou bases. Então, vai existir uma grandezinha chamada potencial de Ka, que é o logaritmo de 1 sobre Ka.
Então, o que é que eu posso garantir para você? Que quanto maior o Ka, menor o pKa. Então, ó, ajudamos agora a fazer isso aqui de novo. Ó. Maior Ka indica o quê? Menor pKa, maior H+, maior grau de ionização, maior força. Pessoal, resumo no caderno. É fundamental, tá? A gente precisa da teoria. Então, estamos aqui identificando que a grandeza que vai indicar se o ácido é forte ou fraco é o seu grau de ionização, é o seu Ka ou o seu pKa. Quanto maior o Ka, maior força. Quanto maior o grau de ionização, maior força. Quanto maior o pKa, menor força. Cuidado com isso, porque pKa é o log do inverso do Ka. Então, se eu aumentar Ka, ou seja, se eu aumentar a força, eu diminuo pKa. Tudo certo até aí? Então, aqui a gente tem a questão dos ácidos. Então, qual desses ácidos tem o maior Ka? Ácido carboxílico. Depois, fenol. Depois, água. Depois, álcool. Depois, alcino verdadeiro. Quanto mais forte o ácido, maior o seu Ka. Tudo bem até aí? Tudo, né? Agora, vê bem, pessoal. Algumas coisas a gente precisa identificar bem facilmente. Quando eu aumento a cadeia carbônica, quando a cadeia carbônica fica muito grande, a acidez diminui. Porque o aumento da cadeia carbônica está aumentando o carbono e hidrogênio, e isso faz com que a facilidade de liberar o H+ diminua. Então, a acidez diminui, porque ele vai ser mais ácido quanto mais H+ ele liberar. Agora, se eu coloco elemento eletronegativo, eu aumento a acidez, porque libera o H com mais facilidade. Não é legal? Então, anote aí no seu material. Quanto maior a cadeia carbônica, menor a acidez. Anote aí no seu material. Quando tiver elemento eletronegativo, flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, tal, elemento eletronegativo aumenta a acidez, tá certo? Ele faz com que o ácido ionize mais. Então, pessoal, esses critérios, eles são muito importantes, tá? Na hora de você ir fazendo a questão. Desculpa aqui, bora lá. Então, ó, vamos para cá para ver agora um detalhezinho bem importante, tá? Quem são as bases orgânicas? As bases da química orgânica. Apenas as aminas. Puxa, é mesmo, Gustavo? Tá? Porque sobra a par de elétron. Amina é uma base de Lewis. Tá certo? É legal isso, né? Então veja. Só que o que é que você vai ter que saber aqui? A ordem é: a mais forte de todas é a secundária. Depois vem a primária. E por último vem a amina terciária. Então, pessoal, a amina que tem maior força básica, qual é? A secundária. A que tem menor é a terciária. Aí tu pode perguntar, mas por quê? É simples, vê. A facilidade de receber ou de doar o par de elétron é que vai indicar se é ácido ou base, né? Então, vê, pessoal, no caso das aminas, quando ela é terciária, o nitrogênio, que é um átomo pequeno, fica recoberto pelos seus radicais do carbono. Então, os elétrons ficam como que dificilmente acessíveis. O nome disso é impedimento estérico. Então, há um impedimento estérico na molécula da amina que faz com que os seus movimentos de elétrons sejam reduzidos. Por isso que a amina terciária tem uma força básica reduzida.
Então você já sabe por que a amina tem uma força básica reduzida devido ao impedimento estérico. Outro detalhe que é importante, pessoal, as aminas e só elas que são bases, elas funcionam diferente dos ácidos. Como assim? Quando eu aumento a cadeia, eu aumento a basicidade e diminuo a acidez. Tá certo? Então são conceitos diferentes. Para a amina é bem mais tranquilo. Então, só a amina é base da química orgânica. Vê que negócio bom danado? Só a amina é base. Então, vamos lá. O que é uma amina primária? Essa bolsa aqui, ó. O hidrogênio fica bem à mostra. O que é uma amina secundária? Por exemplo, essa bolsa aqui. O que é uma amina terciária? Por exemplo, essa bolsa aqui. Então, olha pessoal, primária, secundária, terciária. Você vê claramente que o nitrogênio está mais exposto na primária do que na secundária e muito mais do que na terciária. Isso aqui, olha assim, o nitrogênio aqui e os radicais ao redor. Então, ele fica escondidinho ali. Tá certo? Então, olha, quem é a mais forte? Secundária. Depois, primária. E por último, terciária. Por quê? Impedimento estérico. Então, pela mesma lógica, veja, se eu tiver, por exemplo, XOH dando X mais OH menos, quem é o KB? X mais vezes OH menos sobre quem? XOH. Legal? Então, qual é a lógica? Aumentou OH, aumenta KB. Então, quanto maior o KB, maior a concentração de OH menos, maior a força básica, maior o alfa. E aí, pessoal, do jeito que tem pKa, também tem pKb, que é o menos log de 1 sobre Kb. Então, qual é a lógica? Quanto maior o Kb, menor o pKb. Quanto maior o Kb, menor o pKb. Quanto maior o Kb, menor o pKb. Repetir alguma vez? Não, né? Então, assim, ó, baseado nesse fato, a gente pode tentar agora ir resolvendo a questão. Vamos lá resolver a primeira questão? Vamos sim. Questão número 1. Olha aí. Os ácidos orgânicos têm sido usados como aditivos conservantes de alimentos e promotores de crescimento na produção de aves e suínos. Nessa categoria de aditivos, encontram-se os ácidos monopróticos, que têm somente o hidrogênio, fórmico, acético, lático e benzóico. Olha aí, pessoal. Ele coloca uma série de ácidos e embaixo os seus valores de Ka. O que é Ka? Constante de acidez. O que é que você vai anotar aí do lado? Quanto maior o Ka, maior a acidez. Não é verdade? Então, se quanto maior o Ka, maior a acidez, o que é que você pode deduzir imediatamente? Quem é o maior valor aqui, pessoal? 1,8 vezes 10 a menos 4 ou 1 vezes 10 a menos 4? É 1,8. Então, o mais forte de todos é o fórmico. Depois vem o lático. Então, já resolveu a questão, né? Aqui, ó, entre esses dois, tá? 1,8 vezes 10 a menos 5 e 6,3 vezes 10 a menos 5. O benzóico. Então, vem quem? Vem o fórmico, lático, benzóico e acético. Com isso, a resposta da primeira questão é exatamente a letra A. Tá certo? Então, aprenda. Mas desculpa, ele quer acrescente, pessoal. Olha! Crescente. Ui!
Então o menor de todos é quem? Olha, acético, benzoico, fórmico e qual é aqui, ó? Vamos ver a ordem. Quem é o menor de todos? O menor de todos é o acético. Depois vem quem? Depois do acético, o outro menor é o benzoico, certo? Depois vem o lático e o primeiro é o fórmico, tá certo? O primeiro é o fórmico. Benzoico é 10 a menos 5, acético é 10 a menos 5. 10 a menos 4 e 10 a menos 4. Então, acético, benzoico, lático e fórmico. Acético, benzoico, lático e fórmico. Então, pessoal, o mais forte é o fórmico. A fórmico maior do que o lático, maior do que o benzoico, que maior que o acético. Não é isso? Essa é a resposta. Benzoico, tá certo? Quem é o maior de todos? Fórmico, maior do que o lático, certo? Que maior do que o benzoico, que maior que o acético. Letra A de amor. Então, quanto maior o Ka, maior a força do ácido. Olha, 2. Ácidos orgânicos são utilizados na indústria química e de alimentos como conservantes, por exemplo. Considere os seguintes ácidos orgânicos. Pessoal, vê bem. Aqui você vai ter 3 ácidos. Vem comigo ver. O primeiro, ele tem um grupo nitro, que é um grupo eletronegativo, tá? Ela é eletronegativo, né? Oxigênio e nitrogênio são elementos eletronegativos. Então, o 1 é o mais forte de todos. Entre o 2 e o 3, o radical metil, lembra que eu falei? Ele aumenta a cadeia. Quando eu aumento a cadeia, diminui a acidez. Então, o segundo mais forte seria apenas o benzoico, que corresponde ao terceiro aí da nossa questão. E por último, metilbenzoico, né? Para-metilbenzoico, que é o segundo. Então, olha, radical de carbono aumenta a cadeia, diminui a acidez. Radical eletronegativo aumenta a acidez. Então a ordem seria qual? 1 maior que 3 e maior que 2. Então deixa eu voltar a falar. Quando eu aumento a cadeia carbônica, colocando carbono, obviamente, diminui a acidez. Quando eu coloco elemento eletronegativo, eu aumento a acidez. Tá certo? Então a ordem aí ficou como? O maior de todos é 1, depois vem quem? 3 e depois vem 2, que a gente encontra na letra D de Deus, D de dado, tá certo? Então, a questão número 2 é letra D. Tudo certo até aí, pessoal? Então, vamos embora, tá? Vamos embora. A gente agora vai ter que fazer uma questãozinha, a questão da UERJ, a questão 3, que é muito boa essa questão, tá? Os ácidos orgânicos comparados aos inorgânicos são bem mais fracos, No entanto, a presença de um grupo substituinte ligado ao átomo de carbono provoca um efeito sobre a acidez da substância, devido a uma maior ou menor ionização. Considere a estrutura representada a seguir. Vê bem. Você tem um ácido. Vou falar disso de novo, tá? Eu acho que é um dos pontos primordiais. Vê. Se eu chegar nesse cara aqui e botar flúor, poxa, a acidez vai lá para cima, porque o flúor é negativo, então ele puxa desse carbono. E aí, pessoal, é uma correntezinha. Esse carbono puxa desse,
Aí o oxigênio puxa do hidrogênio e o hidrogênio ioniza. Legal? Agora, se eu chegasse aqui, nesse composto, e ó, colocasse aqui, poxa, CH3, aí ó, a acidez ia o que? Diminuir, porque ele vai empurrar elétron, aí não facilita a retirada do hidrogênio. O que faz com que o hidrogênio vá embora é um elemento eletronegativo na cadeia, porque o eletronegativo puxa o elétron do carbono, aí o carbono puxa do vizinho, o vizinho puxa do oxigênio, o oxigênio puxa do hidrogênio. Aí o hidrogênio fica sem elétron. Se ele ficar sem elétron, ele vira o quê? H+. Aí se ele virar H+, ele vai, virou íon na água, ionizou. Tá certo? Então o elemento eletronegativo facilita a acidez. Aí ele diz na questão: essa substância estará mais ionizada em um solvente apropriado quando X representar o seguinte grupo substituinte. Tem que ser mais ionizado, vai aumentar a acidez. Para aumentar a acidez, eu tenho que colocar o quê? Uma substância, um elemento, né? Uma substância não, um elemento eletronegativo. Quem é o mais eletronegativo? Flúor. Então a resposta é letra C de casa. Gostaram? Questão 4. Vê, pessoal. A questão 4, ele vai tratar aqui, ó. Primeiro, CH3, C-O, OH. O segundo, CH, Cl2, C-O, OH. Opa, botei elemento eletronegativo, aumentou a acidez. Botei elemento eletropositivo, diminuiu a acidez. Se eu aumentar a cadeia, a acidez diminui. Se eu diminuir a cadeia, a acidez aumenta. 1, 2, 3. Vamos fazer o quarto. Eu cantando sou horrível. Tá? Ó, CH3, CH2, 2, CH2, COOH. E o quinto, CL3, COOH. Vamos lá. Pessoal, quem é o mais ácido de todos aí? Veja, esse daqui não tem elemento negativo. Aqui tem 2, aqui tem 1, aqui tem quantos? 3. Esse é o mais forte. Então, o mais forte de todos é o quinto. O quinto. Depois, quem é o mais forte? Se esse tem 3, o que tem 2, né? O 2. Depois, quem é o mais forte? Esse ou esse? Esse não tem nenhum e esse aqui tem quanto? Tem 1. Gustavo, entre 1 e 4, por que não vai ser maior? Quanto menor a cadeia, maior a acidez. Olha, ó, menor cadeia, só tem 2 carbonos, o outro tem 4. Então, 1, 2, 5, 2. Eu errei a contagem aqui. Poxa, bicho burro. Ó, 5 é o maior de todos. Depois 2. Depois 3. Depois 1 e depois 4. Não é isso? Tem 3 elementos negativos, é o maior. Tem 2, é o segundo maior. Tem 1, é o terceiro maior. E os dois últimos aqui, o que é que eu olho? Não tem elemento negativo. Quanto maior a cadeia, menor a acidez. Então, esse cara aqui aumentou a cadeia, diminuiu a acidez. Então, 5, 2, 3, 1, 4. 5, 2, 3, 1, 4. Tem ordem decrescente. 5 é o primeiro, tá certo? Depois vem quem? Depois vem 3, que é o segundo maior, né? Não, 2. 2. Gustavo está muito burro, Gustavo. O 2 só tem 1 de cloro. Ô, Gustavo. Oh, meu Deus do céu. Apaga. Olha, eu não vou editar, não. Ó, a questão vai assim. Eu não vou editar. Eu não vou me arreter. Vê.
Preste atenção, o primeiro é o que? CH3COOH, certo? O segundo, vá, olha para mim aí, CH2ClCOOH. Esse já é mais forte que esse, porque tem elemento negativo que aumenta a acidez. O terceiro, CHCl2COOH. Esse tem dois, esse só tem um, esse é mais forte ainda. O quarto, pobre quarto. O quarto é muito grande, ele aumentou a cadeia. Quando eu aumento a cadeia, eu diminuo a acidez. E o quinto, quem é o quinto? CL3COOH. Então quem é o maior de todos? O quinto. Depois, quem é o que tem mais cloro, mais elemento negativo? 3. Depois, 2. Depois, entre 1 e 4, quem tem maior cadeia tem menor acidez. Então, 1 maior e 4 menor. Então, como é que ficou? 5, 3, 2, 1, 4. Oxê! Letra B. Presta atenção no que está fazendo, rapaz. Então, a resposta é letra B de beijo. Questão de número 5. Uma questãozinha do IME. Gustavo, por que tu tá batendo aqui? Tu tá meio aperreado, é? Tu não, é porque bateu sem querer. Ah, tudo bem. Vê bem, pessoal. A gente vai ter agora. Coloque os seguintes ácidos em ordem. Voltei. Em ordem decrescente de acidez. Decrescente quer dizer que é do mais forte para o mais fraco. Ácido fluoracético. Acético é quando tem 2 carbonos. Fluoracético é quando tem um átomo de flúor. Não, é nada. Então, esse é o primeiro. Ácido metanosulfônico. Ácido metanosulfônico. Vamos lá. Qual é o outro? Ácido tricloroacético. Ácido trifluoacético. Eita, isso é forte, só a peste, né? E por último, trifluometanosulfônico. Certinho? Certinho. Então vamos lá. Pessoal, essa questão é muito legal. Quanto maior for o efeito indutivo negativo, ou seja, quanto mais eletronegativo for o elemento, tá certo? Mais positivo vai ficar o átomo de hidrogênio. Lembra que eu falei agora há pouco? O elemento eletronegativo puxa da cadeia, a cadeia vai puxando entre si o elétron, vai trazendo, é como se fosse a corrente, até chegar lá no hidrogênio. Aí tira do hidrogênio e o hidrogênio fica positivo, tá? Aí ele diz aqui, átomo localizado no grupo da carboxílica ou do grupo sulfônico. E, consequentemente, o átomo de hidrogênio será liberado com mais facilidade na solução aquosa. Então, o trifluoacético é o mais forte, porque o flúor é o elemento mais eletronegativo, tá certo? Então, o mais forte de todos é o trifluoacético, tá? Depois o flúor, lembre-se, a ordem é flúor, cloro, bromo, iodo, né? E também a ordem é foclobrim, de eletronegatividade. Quanto mais eletronegativo, mais forte é o ácido, tá? Então, aí a gente vai ter o trifluoracético, tricloroacético, fluoracético, muito forte, né?
para você ter. E o ácido metano sulfônico, ele vai ter o grupo sulfonato, que mesmo com a presença do flúor, mas ele é menos forte, né, do que o ácido carboxílico. Então a ordem ficou mais forte: trifluoracético, depois tricloroacético, depois fluoracético, depois vem quem? Trifluormetano sulfônico e o metano sulfônico. Então, pessoal, elemento eletronegativo aumenta a acidez, elemento eletropositivo diminui a acidez. Então, a gente hoje, né, pessoal, fica por aqui e eu espero que durante a semana você venha tirar muita dúvida. Pessoal, beijão, tá? Semana que vem começa eletroquímica. Beijo, pessoal. Muito carinho por vocês, tá? Até mais. Beijão.